Olá pessoal, meu nome é Blanca Torres, o número do meu Conselho Regional de Medicina é 5096, o RQ é 5896. Essas credenciais são fundamentais, porque quem fala aqui é médico, não é falso médico não, porque tem muitos falsos médicos por aí, né? Vocês sabem, né? E as informações é de um médico que tem um tempo de formado, né? Eu tenho 50 anos de formado, vou fazer 50 anos de formado. Então, é a minha experiência que eu estou dizendo a vocês aqui, na internet. Eu gasto geralmente 5 minutos. Algumas vezes um pouco mais, porque o assunto é palpitante. Como deixar de fumar? É palpitante. Eu falei nesse instante como deixar de fumar. Mas tenho que lembrar que deixar de fumar também depende do paciente. Tem fases, tem muitas fases. E você tem que perceber quais são as fases que o paciente está para deixar de fumar. No primeiro contato, né? Porque às vezes eu falei daquilo que tão forte e que tem que deixar de fumar, porque ele estava numa fase chamada de pré-ação, perto de deixar. Ele estava aqui dizendo o tempo todo, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de fumar. Mas não é bem assim. Às vezes tem a pré-contemplação. O paciente chega para você e já vai dizendo, eu estou pretendendo deixar de fumar. É a conversa logo. Mas eu não sei quando. E aí chamamos de pré-contemplação. Aí ele tem, eu disse, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de fumar em janeiro. Sempre essas épocas assim de fim de ano, né, como agora, é muito bom para isso. Eu vou deixar em janeiro. De janeiro eu deixo, doutor, com certeza. Contemplação. Aí ele diz, em janeiro eu vou deixar no dia 1. Aí é pré-ação. Veja, naquele caso que eu citei e os outros vídeos vão dizer, era na pré-ação. Aí tem a ação. A ação é deixar. Não, doutor, hoje, a partir de hoje, pega o maço de cigarro, amassa, sacode no lixo. Deixei de fumar. Isso é ação. Está em ação. Agora vem a fase das mais importantes, manutenção. Por isso que o médico tem que estar junto do paciente. Ele não pode largar o paciente, não. Porque ele sai da fase da ação e vai para a pré-contemplação rapidinho. Vamos ir ali e voltar. Então você tem que entender essas fases, entender a psicologia. A dependência não é só física, a dependência é psicológica. E você entendendo tudo isso, aí você vai moldar o seu tratamento e vai levar de acordo com a situação que o paciente apresenta. Então, naquele exemplo que eu dei muito ativo, era porque o doente disse, eu vou parar tal dia. Então, ele estava numa ação, quase numa ação, chamada pré-ação. Aí, então, eu estou falando que tem essas fases todas, psicológicas. O paciente ele é dependente psicologicamente, você precisa trabalhar muito. Na verdade é o seguinte, todo médico tem que ter um curso de psicologia. Não tem como. Olha, o médico pode ser tudo, pode ser advogado, pode ser engenheiro, pode ser tudo. E por que não tem um curso de psicologia? O que é que impede? Mas o médico acha que psicologia não é importante. Ora, não é. Vá pegar um paciente com DPOC, que tem que deixar de fumar logo, imediatamente, e não use a psicologia para ver se você consegue. Então tá aí o recado. Tem que ter alguns atributos. O médico tem que ter alguns atributos para ter êxito no que ele faz. Porque a cabeça das pessoas, sabe, a gente não entende muito bem, assim, de repente, de uma hora para outra. A gente vai entendendo aos poucos e vai moldando, e vai mudando, e vai modificando até chegar a entender o ser humano como um todo. Aí você está entendendo o paciente, o físico e o psíquico. Aí você está nas mãos, ele está nas suas mãos e você vai fazer o melhor que você pode fazer. Então eu citei todas essas fases, porque existem essas fases, e alguns vão dizer, mas fulano de tal estava na pré-contemplação, ele não podia, não. Mas você empurrou.
O que você fez? Pegou ele na pré-contemplação, botou ele na pré-ação. Já fez um grande negócio. Você já fez um milagre, meu amigo. O cara estava na pré-contemplação, nem pensava em deixar de fumar. Você botou ele na pré-ação e isso aí você pode fazer. Aí isso aí é com 30 minutos, 40, um pouco mais, um pouco menos. Você já muda a fase do pensamento do paciente em relação ao tabagismo. Em relação a qualquer droga. Porque tabagismo é uma droga, como qualquer outra, inclusive é uma das piores. Então você faz isso com qualquer droga. E você, depois que você ficar bamba, digo bamba assim, né, na gíria, em tratar o tabagismo, você é capaz de tratar os outros pacientes também. Não é que você vai ser especialista. Não, mas você vai dar um bom conselho, você vai encaminhar, você vai dizer, não, esse caso é para psiquiatria mesmo. Tem que ir para o psiquiatra. E vai manejando o paciente. Porque a pessoa dizer, não, eu uso crack, e você dizer, tá bom, vai embora, usar crack tá ótimo. Não, você também tem que combater, tem que combater tudo, né? Tem que combater o que é ruim para a saúde. Agora, da sua maneira. E para isso você também tem que ter o quê? Aspectos positivos psicológicos. Você tem que ter uma formação mínima, um curso mínimo de psicologia. E se você quiser, você vai encontrar esse curso de psicologia. Você pode ser um psicólogo se quiser, entra numa faculdade, porque eu já vi gente, eu vi um exemplo de 90 anos que fez um curso de psicologia. Um senhor de 90 anos, quer dizer, não tem tempo de você se atualizar. Medicina é atualização e é multidisciplinar. Quanto mais você aprende as outras especialidades, as outras profissões, melhor para você. Então eu conheço a doutora Renê Patriota, meu grande abraço. Olha, grande médica e grande advogada. Não é? Tem melhor do que isso? Tem melhor exemplo do que a doutora Renê Patriota? Aí meu grande abraço, feliz ano novo, minha grande amiga. Um abraço a todos.